Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord especial A Princesa Vampira do País Perdido. Epílogo. Se houvesse alguma dificuldade, ele planejava emprestá-la um item mágico que a tornaria imune a projéteis normais, isto é, aqueles que não estavam encantados, mas parece que não era necessário. O longo manto de Suzuki Satoru protegia o corpo de Crystal e o mantinha a salvo de tudo, exceto de partículas de areia. O próprio Suzuki Satoru estava imune a todos os ataques abaixo do nível 60. Satoru, o que há de errado, Keno? Está ficando muito interessante agora. Ela não estava sendo irônica ou tirando sarro de suas circunstâncias. Ela parecia que estava gostando disso totalmente. Tem razão, Keno. Suzuki Satoru sentiu o mesmo. Foi essa dificuldade que fazia os dois não, os membros da nova Inzoal Gon felizes. Fazer amigos e vagar pela vastidão do mundo com eles. Testemunhando todos os tipos de mistérios, indo aonde nenhum homem jamais foi. Foi por isso que eles sabiam que superar essas provações tornaria sua alegria ainda mais doce. Vamos, não sejam assoprados para longe. Sim, Shun. Sim, os escombros voadores os atingiram de novo, mas nenhum deles pareceu se importar enquanto seguiam em frente. Satoru, aguente. A magia parece estar prestes a desaparecer. Keno, é com você agora. Tá. Keno pegou um pergaminho da mochila e retirou-o, tomando cuidado para não deixá-lo voar. Mass Compass. Esta magia de segundo nível era uma versão multi-alvo da magia de primeiro nível Compass. Esta foi a razão pela qual essas pessoas poderiam infalivelmente avançar em seu destino, o olho do furacão. Obrigado, Keno. Shuon. Milímetro, não há de que, Satoru, no. Pelo que posso dizer, não estamos longe do nosso destino. Ah, entendido. Cada membro da nova Inzoal Gon tinha sua própria parcela de responsabilidade. Entre eles, o segundo assento, Keno, o sexto assento, Brandona, e o sétimo assento, Muki, eram responsáveis pela coleta de informações. Naturalmente, os outros também tinham suas próprias responsabilidades. Isso não havia sido decidido após a discussão, e nem foram forçados a assumir o papel. Em vez disso, eles acabaram assim antes que eles percebessem. Além disso, os três dividiram ainda mais o trabalho entre si. Aliás, o primeiro assento, Suzuki Satoru, era responsável por coordená-los e pelo combate. Eles ignoraram o número cada vez maior de pedras voadoras e sua força crescente. Em vez disso, avançaram sem hesitação. Só um pouco mais. Sim, Shu. Oh. E finalmente. Ain, nada mais bloqueava o campo de visão. Keno urrou de alegria. O vento de repente desapareceu. Quando eles olharam para trás, o que parecia ser paredes negras estendiam-se para sempre para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Olhando em volta, parecia que haviam entrado em um gigantesco tubo. O que viram depois disso foi uma imensa e silenciosa extensão de areia branca e pura. Embora estivesse marcada por ondulações ocasionais, elas não eram muito altas, e tudo o que podiam ver em toda parte era branco. Ei, olha, o céu! Como se atraídos pela voz de Keno, Suzuki Satoru, Crystal que tinha colocado a cabeça para fora do manto de Suzuki Satoru, e provavelmente Nuru também. Todos olharam para o céu. O céu noturno apareceu, mas não era como um céu noturno comum. As estrelas pareciam muito próximas. Era como nos contos de fadas das crianças, as grandes e brilhantes estrelas brilhantes pareciam poder apenas alcançá-las e tocá-las. Isso fez lembrar do passado quando estavam no topo da montanha mais alta do continente não. A distância para o céu o fazia sentir como se o pico que ele subira fosse ainda maior. Mas por quê? Porque as estrelas parecem estar tão perto de nós. Talvez seja devido à difração atmosférica? Os cordões vocais de Nuru vibravam conforme ele explicava. Suzuki Satoru simplesmente assentiu. Meu palpite é que a atmosfera foi deformada, formando o que parece ser uma lente gigantesca. Talvez tenha sido causado pelo tornado? Esse pode ser o caso. De onde tirou essa conversa? Em outras palavras, há algo como um telescópio acima de nossas cabeças? Telescópio? É uma daquelas coisas inventadas por essa tecnologia estranha chamada ciência? A ciência é burra. As coisas que faz não podem ser comparadas a itens mágicos. Crystal dizia sem nem mesmo hesitar. Na verdade, o fato de a magia poder criar algo a partir do nada significava que não havia nada errado em dizer que era melhor que a ciência. Esta era apenas uma hipótese, mas Suzuki Satoru sentiu que toda a tecnologia que ele conhecia poderia ser reproduzida através da magia. No entanto, aprender magia exigia talentos e a aptidão de cada um era diferente. Algumas pessoas poderiam aprender magia e outras não. As palavras de Crystal indicaram que ele pertencia ao primeiro grupo. Suzuki Satoru bateu palmas. Então vamos investigar a origem desse fenômeno antes que o tornado desapareça. Tudo bem, mas parece que não há nada aqui.
A causa desse fenômeno ainda é um mistério. Eu não posso sentir qualquer turbulência nos elementos por aqui também. Líder, e o fim mágico da coisa? Suzuki Satoru lançou uma magia e olhou para a distância. Nada também. Não foi causado por uma magia, eu acho. Keno voou para uma certa altura e depois desceu ao chão. Eu não vejo nada que pareça edificações daqui. Mas o que diabo é aquilo? Um fenômeno natural? Essa é a única maneira de explicar, não? Depois de ouvir Suzuki Satoru dizer, os outros responderam de acordo, assim como existiam as cachoeiras invertidas, havia muitas visões bizarras neste mundo que eram ocorrências naturais. Mesmo assim, vamos para o centro do tornado e dar uma olhada. Depois, vamos explorar um pouco, e se não encontrarmos nada, ficamos e observamos as estrelas. Ninguém objetou a isso, e o grupo voou em direção ao centro do tornado com Crystal liderando o caminho. E depois, não há nada aqui. Nada? Não deveria haver nada, né? Que pena. Esse foi o resultado de uma busca superficial. O que devemos fazer agora, líder? Continuar procurando? Suzuki Satoru deu de ombros com a pergunta de Nurunuru. Não há necessidade, eu acho. Se não conseguimos encontrar, então não há como mesmo. Não importa. Além disso, nosso objetivo era ir aonde ninguém mais pusesse os pés antes. E já que fizemos isso, todos estão livres para fazer o que quiserem até que o tornado desapareça. Então eu vou dar um passeio pela área com o Nu. Ah, bem, tudo bem também. Compreendo. Vamos lá. Vocês vão mesmo? Então tomem cuidado para não irem longe demais. Os dois expressaram seu reconhecimento quando saíram juntos. Apesar do aviso de Suzuki Satoru, ele não estava preocupado com sua segurança. Nos termos de Yggdrasil, eles estavam facilmente acima do nível 40. Eles estavam entre os seres mais poderosos do mundo, e os dois tinham excelentes habilidades sensoriais. Mesmo se emboscados, eles eram habilidosos o suficiente para voltarem vivos. Satoru, então o que devemos fazer? Quer dar um passeio por aqui também? Sim. Keno começou a correr. Suas pegadas marcavam a areia branca e pura. Suzuki Satoru seguiu suas pegadas, seus passos levemente maiores do que quando ele costumava andar com Keno. Ainda assim, estava ótimo para Suzuki Satoru. No final, Keno sentou-se na areia e deitou-se lentamente. Suzuki Satoru sentou-se ao lado dela e depois deitou-se com ela. As estrelas são tão grandes. Sim, elas são muito grandes. Se apenas seus amigos Dain, Zoal Gon, pudessem ver essa visão maravilhosa. Aquelas eram lembranças de aproximadamente 200 anos atrás, e depois de cada aventura com Keno e os outros, elas gradualmente se desvaneceram. Mas, enquanto se lembrava dos rostos dos únicos amigos que ele já tivera, Suzuki Satoru olhou para as misteriosas vistas com nostalgia em seu coração. Ainda assim, isso é realmente incrível. Sim, ver isso significa que a nossa viagem não foi em vão. Concordo. Os dois ficaram deitados na areia em silêncio, observando essa maravilha do mundo, uma maravilha cujo véu de mistério ninguém conseguirá remover até agora. E então as estrelas gradualmente se encolheram, ou talvez estivessem lentamente voltando ao normal. Suzuki Satoru se apoiou e viu as muralhas de vento do tornado, que o circundavam lentamente retrocederem. Acabou. Sim, vai acabar. Serão outros 30 anos antes que possamos ver algo assim. E então, quer contar aos outros sobre o que vimos aqui? Suzuki Satoru perguntou para Keno, que se levantou e balançou a cabeça. Como querem ver o arco-íris sem enfrentar a tempestade? Isso faz sentido, tem razão. Olha só, consegui tirar o melhor de você agora. Suzuki Satoru sorriu. Nossa, vocês dois parecem muito felizes. Aconteceu alguma coisa especial entre os dois? Nada de especial, não. Os outros dois provavelmente tinham visto o tornado começar a desvanecer-se, e então voltaram. Eles não pareciam estar segurando nenhum achado. Talvez eles realmente estivessem passeando por um tempo. Vamos voltar para a pousada. Sim. Faça as honras, Satoru. Mas antes disso, vamos nos livrar da areia em nós mesmos. É pouco, mas não quero encher a sala de areia. Todos afagaram as roupas e se livraram da areia. Nurunuru estava usando um item que Suzuki Satoru havia emprestado, e ele ajudou os outros a limparem suas roupas. Depois disso, Suzuki Satoru lançou o gate, e o grupo retornou ao seu quarto na pousada. Então, vamos indo. Obrigado, pessoal. Obrigada, obrigada. Agradeço a todos por se esforçarem tanto hoje. Espero que todos tenham uma boa noite. Nurunuru e Crystal, que estava sentado em sua cabeça, saíram da sala. Estou tão cansada, disse Keno. Claro, isso não fazia sentido. Ambos eram undiados e não ficariam exaustos. No entanto, Suzuki Satoru entendeu o significado. Sua fadiga não era do corpo, mas da mente. Também está cansada, Keno. Suzuki Satoru tirou o manto de seu corpo e transformou em outra coisa em um instante. Isso porque o manto que ele usava antes tinha um efeito de troca rápida. Keno fez de maneira semelhante. Suzuki Satoru desabou no sofá e tirou papel e caneta do inventário. Era seu diário. Ele não escrevia todos os dias, mas apenas quando algo especial acontecia. Assim, ele estava apenas em seu quarto diário mesmo depois de 200 anos. Ele abriu uma nova página, planejando escrever o que tinha visto hoje, mas então sentiu um peso familiar pressionando-o. Keno, não pretendia ir tomar banho. Eu estava planejando fazer uma anotação no meu diário. Sim, mas pode escrever aí.
Não é isso que eu quero dizer. Como eu vou escrever meu diário com você deitada em cima de mim? HM, deixa isso, escreve na volta. Em seu coração, Suzuki Satoru balançou a cabeça e suspirou. Tudo bem, minha princesa, como Vossa Alteza comanda. Milímetro, é assim que eu gosto, meu cavaleiro. Eu era seu mago da corte da última vez. Suzuki Satoru pensou enquanto fechava seu diário. Embora ele pudesse simplesmente ignorá-la e continuar escrevendo em seu diário, isso causaria problemas no futuro. As emoções intensas dos Undiads seriam rapidamente suprimidas, mas não seria bom deixar que os rancores sutis se tornassem mais fortes. O que planeja fazer agora? Onde faremos? Eu estava pensando. No passado, as grandes nações nas partes centrais eram apenas lugares pelos quais passamos. Talvez devêssemos estabelecer uma base para nós mesmos, para que possamos percorrer os arredores. Talvez pudéssemos olhar em uma cidade abandonada. Havia muitas nações no centro do continente onde as espécies humanoides estavam na base da pirâmide do poder. Todos eles eram países problemáticos para pessoas como Keno, de aparência humanoide. Embora permitissem alguns direitos aos viajantes, não eram lugares seguros. Por exemplo, ela já havia sido tratada como uma refeição ambulante no mercado de uma nação orc. E na terra dos Minotauros, alguém disse, vamos ver quem trata melhor os escravos. E ela experimentou a chamada vida escrava também. Coisas problemáticas como essa aconteceram com ela. No caso do primeiro, ela resolveu quebrando um par de braços e parte de suas costelas. Quanto a este último, ela permitiu que eles experimentassem a própria vida de escravo, e depois perguntou-lhe se era bom. Uma cidade abandonada. Então quer dizer aquela em que dizem que muitas pessoas morreram porque Soeaters apareceram? Parece que a cidade inteira foi preservada intacta. Exatamente. A entrada é proibida, mas podemos ir se quisermos, não? Sim, não vejo problema algum. Suzuki Satoru riu. Por muitos anos, eles estiveram em lugares onde pessoas normais não podiam pisar. Ou melhor, se eles ouvissem falar de algum santuário ou lugar divino, eles se dariam um jeito visitá-lo. Quanto ao porquê, bem, era porque eles haviam encontrado um item World Class em uma dessas visitas. Foi assim que Ken obteve seu item Two Worlds Mandala, a Mandala dos Dois Mundos. Eles tinham visto outros itens World Class durante sua jornada. Infelizmente já tinham donos, então não os pegaram. Suzuki Satoru originalmente queria levá-los, mas ele não o fez porque tinha Keno ao seu lado. Afinal, ele não queria fazer nada estranho como assaltar as pessoas na frente de Keno. A Two Worlds Mandala já fora um tesouro nacional, mas o país que servirá de santuário fora destruído, e em seguida, um novo país surgira em seu lugar. Assim, eles disseram a si mesmos que era sem dono. Em compensação, eles deixaram para trás muitos itens e joias imensas e assim por diante. E assim os dois conseguiram contornar essa armadilha em particular. Mas eu quero ir para o oeste. A oeste? O que há lá? Ele olhou através de suas memórias, mas ele não conseguia se lembrar de nada digno de nota no oeste. Bem, são informações do Mushan. Ele disse que 3 países haviam caído no norte do continente. Portanto, queria ir para o oeste e ver o que está acontecendo. Como era informação do 7º assento, deveria ser verdade. Ele parecia completamente diferente do que o apelido fofo de Mushan sugeria, mas talvez fosse diferente aos olhos de sua mãe ou talvez de sua irmã. Suzuki Satoru descartou a questão de sua aparência por um momento e começou a recordar o mapa do mundo. O noroeste, fronteiras. Ele lembrou que, 200 anos atrás, havia algumas nações humanas lá em cima, mas como eram bem no centro, ele não tinha pensado muito sobre isso. Bem, é verdade que as nações que estão sendo destruídas não são exatamente incomuns, mas que as 3 de uma vez. Havia monstros incrivelmente poderosos no mundo, e às vezes, apareciam e aniquilavam uma nação ou duas, então novos países tomavam o seu lugar. Claro, algumas grandes nações podem não ser destruídas tão facilmente, mas não é raro que tais coisas sirvam como uma faísca para guerra civil ou invasão, eventualmente levando à destruição da nação. Mas, para sua lembrança, ele não tinha ouvido falar de vários países sendo destruídos ao mesmo tempo. Mas o que aconteceu lá? Assim que Suzuki Satoru estava prestes a se virar e olhar para Keno que estava deitada em suas costas, ele a ouviu exclamar, Aki, de um jeito fofo antes de cair de costas. Seu malvado, não se mova assim. Licença, com licença. Suzuki deitou novamente e Keno voltou à sua posição anterior. Bem, acho que ele disse algo sobre um ninho de demônios realmente poderosos aparecendo. Um ninho de demônios poderosos? Como se chamava mesmo? A Grande Tumba de Nazarick? Esse nome soava um pouco familiar. E chegamos ao final da história da Princesa Vampira do País Perdido. Eu vou deixar para vocês algumas considerações minhas sobre essa história. E a primeira é que Urelin era realmente muito forte com a sua horda de mais de 1 milhão de zumbis. Ele deu foi muito azar de ter encontrado com Suzuki Satoru pela frente. Se não fosse isso, provavelmente ele seria o ser mais forte do Novo Mundo. E a segunda, Suzuki Satoru dessa história é muitas vezes mais fraco do que a história principal.
Não seu personagem em si, mas a falta de sua guilda, dos NPCs e de seus outros 10 itens World Class que estavam com ele em Nazarick, o tornam assim. E pessoalmente falando, eu acho muito legal o convívio do Suzuki Satoru junto com a Keno. Principalmente, ele a chamando de minha princesa. Isso demonstra o quanto eles são próximos. E também fico imaginando ela deitando no colo dele para descansar. Eu acho muito legal essa parte. Bom, eu espero que todos vocês tenham gostado tanto dessa história, assim como eu gostei da primeira vez que eu a li. E eu acredito que fiz a escolha certa em trazer essa história como a primeira desse canal. Obrigado a todos por curtirem e compartilharem os nossos vídeos, isso realmente é importante para nós. E como bônus por vocês estarem assistindo até aqui, neste momento vocês devem estar vendo as fichas de todos os personagens principais dessa história, e as lindas artes que compõem essa incrível obra. E muito obrigado, pessoal. Até mais.